Quando Isaías chegou e encontra Ezequias descabelado e rasgado, Isaías pergunta: qual é o problema, majestade? Ezequias, o rei Ezequias entrega a carta para Isaías. Isaías lê e diz: tá, e qual é o problema? Eu imagino Ezequias dizendo: ficou doido, Isaías, qual é o problema? Senaqueribe sitiou Judá, ameaçou entrar na terra, e você pergunta qual é o problema? Isaías olha e diz: majestade, a carta veio para o endereço errado. Olha a caixa, olha o cabeçalho da carta. Não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Olha mais embaixo aqui, majestade, ó. Assim será com o teu Deus. Senaqueribe não está desafiando o rei de Judá, ele está desafiando o Deus de Judá. Isaías e Ezequias desceram ao templo para orar, e a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Eu só encontrei até hoje 2 referências bíblicas: alguém ajoelhado na ponta do altar. A ponta do altar era o lugar onde o cordeiro era imolado, era o lugar de uma vida pela outra vida. E Ezequias ajoelha na ponta do altar e diz: ó Deus de Israel, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando declara que lançou os deuses das nações no fogo, mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus se apodera de Isaías, e o Senhor brada de lá: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, esta batalha é minha e não vossa, diz o Senhor dos exércitos. Dá uma cotoveladinha de leve no seu vizinho e diz para ele: tem briga que não é sua, tem briga que não é sua, tem problema que não é seu, tem batalha que não é para você. Aleluia. Eu lembro agora do Salmo de número 46. Quando em dado momento o Senhor diz assim: aquietai-vos. Eu fiz um estudo exegético do Salmo 46, ele é espetacular. Aquietai-vos ali é: sai da frente, sai de cena, dá licença. É você na guerra e Jeová tentando pedir a vaga, dizendo: para, sai da guerra que eu quero entrar por você. Sai, te acomoda, e todos saberão que eu sou Deus. Aleluia. Golias confiou na sua força. Segundo, Golias se ensoberbeceu. Desce, te humilha. Quanto mais você desce, mais a mão de Jeová lhe cobre. Quanto mais você mergulha, mais Jeová lhe contempla. Terceiro, versículo 36, Davi diz assim: o teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e assim esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A terceira marca da derrota de Golias, que está sendo a marca da derrota de muita gente, é afrontar o exército de Deus. Afrontar a igreja do Senhor é um perigo. Eu estou vendo gente analisando a igreja apenas como um aglomerado de pessoas. Tem muitos analisando a igreja apenas analisando a igreja como império pessoal.
Alguns estão medindo a igreja como a chance de exercer influência, seja social ou política. A igreja é exército de Deus. Quem mexe com ela, mexe com a menina dos olhos do Todo-Poderoso. Você já parou para analisar que Deus tem ciúme da igreja? Que Deus tem ciúme de você? Que Deus zela por sua vida? Que Jeová não admite que ninguém faça da igreja instrumento pessoal? Ezequiel 34, ele diz: eu mesmo pastorearei as minhas ovelhas. Aleluia. Meu pai foi pastor de uma cidade no interior da Bahia. E havia um rapaz naquela cidade, ele era filho de um fazendeiro. E conta-se que ele tinha o hábito de dar surra em filho de pastor. E quando anunciaram no colégio que havia um aluno novo chegando, filho do pastor da Assembleia de Deus, ele brincou na sala e disse: mais um freguês. Quando eu cheguei na sala, eu era valente para valer, e ele ameaçou, a diretora da escola disse: meu filho, vá para casa, você volta na segunda. Disse: professor, eu estou chegando no primeiro dia de aula, já estou sendo suspenso, qual é o problema? Aí ela me disse: fulano está aí com uma faca e diz que vai lhe bater. E eu disse para ela: quando a senhora ouvir o barulho, vai lá na sala, que eu estou grudado nele. E fui para a sala, e eu ia brigar mesmo, eu estava disposto a resolver, acabar com aquela sequência de humilhações. Quando eu cheguei na sala, ele começou a provocar e a encher a paciência. Por alguma razão eu não quis brigar com ele. Eu disse: amigo, eu vou embora. E peguei a minha mochila e fui para casa. No outro dia ele não veio para a sala de aula. Mais tarde chegou a notícia: ele tinha arrumado uma briga na noite anterior numa boate. 2 camaradas seguraram ele, um outro quebrou uma garrafa de cerveja e arrancou os 4 dedos da mão direita dele. Quando ele chegou uma semana depois com o braço na tipóia, eu disse para ele: tá vendo aí? Vai bater em crente, mexer com filho de Jeová, Deus responde. Meu querido, afrontar exército de Deus é problema. É por isso que eu digo algumas vezes para alguns obreiros: olha como você se refere à igreja do Senhor. Cuidado, tem gente chamando a igreja de bodega só porque não tem a minha placa denominacional. Tem gente chamando a igreja de igrejola só porque não faz parte da minha convenção. Sai de problema, para com isso. Deus não analisa a igreja como grupos. Deus olha a igreja como corpo e noiva do Cordeiro. Deus não é partidarista, Deus não é elitista, Deus não faz acepção de pessoas. Se não é igreja, deixa que Ele que é dono vai cuidar. Ele se manifesta, mas não afronte o exército de Deus. Alguns já fizeram isso no Brasil. E onde eles estão? Portanto, o erro de Golias foi afrontar o exército de Deus. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: não afronte o exército de Deus. Não afronte o exército de Deus. Eu tenho um amigo na Flórida. Ele trabalhava numa empresa que só tinham muçulmanos na empresa. Ele é cristão, ele é evangélico, membro da Assembleia de Deus. E ele disse que começou a chover e a trovejar muito. E o colega perguntou para ele: Alex, vocês cristãos entendem que o trovão é o quê? E ele disse: nós entendemos que o trovão é o Senhor Deus bradando. E o muçulmano olhou para ele e soltou um palavrão que não convém repetir. E ele diz que quando o muçulmano soltou o palavrão, ele ia descendo uma escada e veio um raio. E como os prédios nos Estados Unidos têm para-raios, todos eles, o raio desceu por uma árvore e veio correndo paralelo à parede e pegou aquele moço na caixa torácica e jogou ele no meio da avenida. Uma semana em estado de coma.
Depois de uma semana, quando ele despertou, Alex disse que foi visitá-lo. E quando entrou na enfermaria, ele começou a chorar e disse: por favor, peça desculpas ao seu Deus por mim. Alex disse que olhou para ele e disse: pede você. Ele ouviu quando você o agrediu, ele também vai ouvir quando você pedir perdão. Deus não é para se brincar. A Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. O então eleito presidente da República no Brasil, Tancredo Neves, posou na capa de uma revista com punhos erguidos e entre aspas estava escrito: agora nem Deus me impede subir a rampa do Planalto. Subiu? Não. Os construtores do grande navio Titanic disseram: nem Deus afunda esse navio. Afundou? Nem precisou Deus, bastou um iceberg. Michael Jackson declarou: estou pronto para sentar no trono de Jesus Cristo. Onde está? Deus não se deixa escarnecer. Ele é Deus e controla todas as forças do universo. Ele é poderoso. Nós recebemos agora uma irmã missionária da Indonésia. E ela é presidente da SOS Global, que é uma rede que trabalha com catástrofes internacionais junto à ONU. E ela fala, ou nos falou, da época das tsunamis, que havia uma aldeia onde os cristãos foram proibidos de celebrarem o Natal. E alguns deles até morreram espancados por islâmicos. E eles saíram da aldeia e foram celebrar o culto no cume de um monte. Passaram a noite de vigília. Naquela madrugada, a tsunami invadiu a aldeia e matou a todos. Mas os cristãos estavam no cume do monte adorando a Deus e dando-lhe glória e louvor, porque Deus não se deixa escarnecer. Vamos terminar? Penúltimo lugar, penúltimo erro que Golias cometeu, está no versículo de número 42, quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: nunca despreze um ungido de Deus. Desprezar ungido é problema, irmão. Quando Samuel foi à casa de Jessé, em 1 Samuel 16, o Senhor diz a Samuel: vai lá, enche o teu vaso de azeite, porque eu me provi de um rei na casa de Jessé. E quando Samuel chega na casa de Jessé, está Abinadab na porta. Abinadab era membro das forças armadas de Israel. A descrição que a Bíblia faz dele dá a entender um homem de aparência forte, um homem de presença robusta. Mas o Senhor olha para Samuel e diz: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. Passa Abinadab, passa Eliabe, passa Samuel ou Samar, vão passando os filhos de Jessé, e o Senhor diz: este não, este também não. Quando passa o último, o Senhor olha para Samuel e diz: nenhum deles. Samuel então olha para Jessé e pergunta: não tem mais nenhum varão na casa? E Jessé diz: tem o mais novo, o mais moço. Mas para a sua missão ele não serve. É quem cuida das ovelhas, está no campo. Samuel então diz: manda chamá-lo, porque ninguém come aqui enquanto ele não tiver chegado. Olha, irmão, tem almoço que vai atrasar por sua causa. Quando Deus decide abençoar, ninguém interpela. O que Deus tem para você, ninguém toma. Não adianta puxar tapete que você não cai, porque a mão de Jeová é quem lhe sustenta.
A Bíblia diz que Davi veio, e quando Davi chega ofegante, eu amo o relato bíblico, diz o texto que quando ele pisa na porta, e Samuel olha para ele e viu que ele era homem de gentil aspecto, varão de guerra, sisudo em palavras, e o Senhor era com ele. Aí o Senhor diz a Jessé: unge, porque a este eu escolhi. Vai entender a lógica divina. Quando Samuel termina de ungir a Davi, versículo 13 diz assim: e tendo Samuel ungido a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Com muito respeito, dá uma olhada na pessoa do seu lado e diz para ele assim: não mexa com a unção de ninguém. Não mexe, porque eu citei hoje pela manhã um texto de Paulo: cada estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Se a unção de Deus foi derramada sobre o indivíduo, quem pode retirá-la é quem a concedeu: Deus. Se envolver com esse negócio de unção é problemático, porque na Bíblia unção representa a autoridade divina. Ungido sendo, entendia-se que a autoridade, a sabedoria de Deus repousava sobre o indivíduo. Nós ocidentais temos a mania de medirmos as pessoas pela aparência, pela roupa que elas vestem, pelo sapato que elas calçam, pelo carro que elas dirigem, pela igreja que elas pastoreiam. Mas não se engane, tem gente lá na roça usando sandália de dedo, não usa gravata porque não pode comprar, mas Deus é com ele. Deus não vê o homem pelo que parece ser, Ele olha para o coração do homem. Não despreze um ungido do Senhor. Tem uma irmã em Feira de Santana, a quem diga que ela não tem juízo. Ela de fato não é muito norteada, não fala coisa com coisa, parece que tem um parafuso meio solto. Se ela passar na rua e ver, ela grita você do outro lado da rua e não está nem aí para o que vão achar. Só que ela não se arruma, ela se veste, mas não se arruma, anda toda, vamos usar um termo bem nordestino, malafrojada, malamanhada. Só que tem um detalhe: ela ajoelha às 6 da tarde e levanta às 6 da manhã. Ela começa a jejuar na segunda e encerra o jejum no domingo. Eu já disse para um bocado de gente: não atravessa no caminho dela, não põe calço no caminho dela, não mexe com quem tem linha direta com Jeová, não se mete com quem é amigo de Deus. Deus valoriza os seus amigos. Deus valoriza os seus amigos. Deus leva a amizade a sério, tá? Vou lhe dar só 2 exemplos e a gente vai encerrar com o último tópico e concluir a reflexão desta noite. Primeiro exemplo que eu quero dar é o de Moisés. Êxodo 33:11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Aí em Números capítulo 12, Moisés tomou uma decisão que Arão e Miriam não concordaram. Arão era o sumo sacerdote, Miriam
era a profetisa, irmãos de Moisés. E eles chegaram em casa e conversaram assim: o que é que Moisés está pensando? Que Deus só fala com ele? Que só ele é homem de Deus? É assim que as coisas funcionam? Jeová ouviu e disse: Moisés, chama Arão e Miriam e leva na tenda, que eu quero conversar com vocês três lá. Chegarão Moisés e Miriam na frente da tenda, Números 12, e pode ler o versículo 6 como é extraordinário, quando o Senhor brada de cima da tenda, de cima da arca, e diz assim: Arão, Miriam, sim, Senhor. Olha a colocação: se houver em Israel um profeta, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço, e eu vou conversar com ele em sonho ou em visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu converso face a face. Como vocês ousam falar contra o meu servo Moisés? Não mexe com o ungido de Deus, que dá problema. Quer ver um outro? Jeová resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Jeová é todo poderoso, sim ou não? Ele não pede por favor a ninguém. Deus não tem que pedir permissão a ninguém. Deus não tem que bajular ninguém. Ele simplesmente não precisa pedir licença a ninguém. Se ele resolver fazer, ele faz. A Bíblia diz que ele com o punho da mão segura os quatro ventos, e não há alma vivente que permaneça de pé. A Bíblia diz que se ele se levanta, os montes aplainam, e se ele se ira, as rochas derretem. Em Jó 37, ele diz assim: Jó, eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Em Jó 38, ele diz assim: Jó, eu digo aos rios, venham, e eles nascem, e eu lhes digo, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. E ele diz assim: olha, Jó, eu digo à relva, brota, e ela brota, e eu digo, murcha, e ela murcha. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não faz continência para ninguém. Aleluia. Se ele atravessar, veja só, a Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Deus deve alguma coisa para alguém? Mas os anjos já estavam em Sodoma para executar juízo. E de repente Deus para e diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Deus valoriza os seus amigos. Então, quer um conselho para chegar na excelência e ser vitorioso? Não mexe com os amigos de Deus. Quando eu estava na escola e eu brigava, normalmente quando um grandalhão ia bater no menor, um do tamanho dele entrava na frente e dizia: vai ter que bater em mim primeiro. É mais ou menos assim com Deus. Quando alguém vem pensando que pode lhe destruir porque é mais forte que você, porque tem mais influência que você, porque tem mais condição do que você, porque tem mais argumentos que você, Jeová atravessa na frente e diz assim: vai ter que passar por mim primeiro. Aí complica, querido, que passar por Jeová dá trabalho, porque ele controla todas as forças. Golias cometeu um erro, desprezou o ungido de Deus e cometeu o último erro da sua vida. É só ler o versículo 43. Golias amaldiçoou a Davi. Não amaldiçoe a quem Deus já abençoou.
Não adianta jogar praga em quem está debaixo da bênção, porque quando Deus abençoa, não é da conta de ninguém. Eu lembro agora de Balaão contratado para amaldiçoar a Israel em Números 23 até o 26, e todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, saía a bênção, até que Balaque chegou e disse: "Sou infeliz, eu te paguei para amaldiçoar e você está abençoando, camarada." Aí Balaão diz assim: "Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não o fará, e havendo prometido, não o cumprirá. Como posso eu revogar aquilo que ele disse e amaldiçoar a quem ele já abençoou?"